Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Nós estamos aqui dando continuidade com a nossa disciplina Educação e Direitos Humanos. Nós vamos trabalhar, a partir de agora, as gerações de direitos humanos que nós conhecemos até hoje. Ao total, nós vamos observar as características e que direitos são esses de 4 gerações. Então, nós vamos ver que, inicialmente, a primeira geração de direitos humanos, ela inclui os direitos civis e políticos. Quais são esses direitos civis e políticos da primeira geração? O direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança pública, a proibição da escravidão e da tortura, o direito à igualdade perante a lei, a proibição da prisão arbitrária, o direito a um julgamento justo, o direito do habeas corpus, o direito à privacidade do lar e ao respeito da própria imagem pública. Ainda nessa primeira geração, vai ser assegurado o direito à garantia de direitos iguais entre homens e mulheres e o casamento, o direito de religião e de livre expressão do pensamento, a liberdade de ir e vir dentro do país e entre os países, o direito ao asilo político e a ter uma nacionalidade. Então são esses os principais direitos de primeira geração. E aí a gente ainda encontra a liberdade de imprensa, de informação, de associação, de participação política direta ou indireta, o princípio da soberania popular, o povo é que tem o poder e as regras básicas da democracia. Ainda dentro dessa geração, nós vamos encontrar a liberdade de formar partido, de votar e ser votado em eleições livres. E esses direitos, para compreender melhor, a gente precisa dar uma estudada e ver o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966, assinado por 115 estados. E os direitos de segunda geração. Já os direitos de segunda geração, eles vão incluir os direitos econômicos, sociais e culturais. Veja que o direito de primeira geração, ele inclui exatamente os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda geração, eles vão relacionar-se aos direitos econômicos, aos direitos sociais e aos direitos culturais. Então, esses direitos são assim observados. O direito à seguridade social, o trabalhador vai ter direito a contribuir com a previdência social e na velhice ou em caso de doença, ele vai ter assegurado um salário proporcional à contribuição que ele vinha fazendo à seguridade social, à previdência social. Tem direito ao trabalho e à segurança no trabalho, ao seguro contra o desemprego, a um salário justo e satisfatório. Ainda dentro dos direitos de segunda gerações, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, a gente vai ter a proibição da discriminação salarial. Homens e mulheres, negros, brancos, se trabalham na mesma função, exercem a mesma atividade, têm a mesma qualificação, têm direito a salários iguais. A lei assegura isso. O direito a formar sindicatos e também de não pertencer a nenhum sindicato, o direito ao lazer e ao descanso remunerado, o direito à proteção do estado de bem-estar social, o direito à proteção especial para a maternidade e a infância, o direito à educação pública gratuita e universal, são direitos de segunda geração. Ainda na segunda geração, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, nós vamos observar também que foi conquistado o direito a participar da vida cultural da comunidade e a se beneficiar do progresso científico e artístico, o direito à proteção aos direitos autorais e às patentes científicas. E aqui você pode ver o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, assinado por 118 países, e a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais de 2015. Esses são os direitos de segunda geração. Então,
Os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos. Já os direitos de segunda geração, eles vão estar relacionados às conquistas dos direitos econômicos, dos direitos sociais e dos direitos culturais. Já os direitos de terceira geração, eles estão incluídos aos direitos humanos de uma nova ordem internacional. E essa ordem internacional, ela vai estar relacionada com a que direito nós estamos falando agora nessa terceira geração? Direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidas na declaração qual é essa declaração? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela possa ser plenamente realizada. E aí nessa nova ordem internacional, nós vamos estar conquistando e lutando, a sociedade mundial por um direito à paz, direito ao desenvolvimento sustentável, direito a um ambiente natural sadio, então relacionado a essa terceira geração. E aí a gente vê a Convenção sobre os Direitos Biológicos do Rio 92, a Convenção o Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 92 e o Protocolo de Kyoto de 97. Então esses direitos da terceira geração que se relacionam a uma nova ordem internacional, ele se diz respeito principalmente ao direito à paz, o direito a ter um ambiente saudável, a ter um ambiente desenvolvido, naturalmente sustentável e o direito de proteção à vida do planeta Terra. E a quarta geração? A gente vai observar que a quarta geração de direito é uma categoria nova de direito, que se refere aos direitos das gerações futuras. Quando nós pensamos nos direitos de terceira geração, que é uma nova paz mundial, uma nova ordem mundial, nós estamos pensando nas gerações futuras. Quando nós planejamos e protegemos o meio ambiente, nós também estamos pensando nas gerações futuras. Então a quarta geração ela traz essa categoria, que é relacionada aos direitos de proteção às gerações futuras. Então caberia à atual geração, a nós que estamos aqui, uma obrigação, isto é, um compromisso de deixar para as gerações futuras um mundo igual ou melhor daquele que recebemos das gerações anteriores. Isso implica em discussões que envolvem todas as três gerações de direitos e a constituição de uma nova ordem econômica, política, jurídica, internacional, de tipo cosmopolita. E a gente precisa ver esse mapa das gerações, compreender. No material de vocês tem esse mapa das gerações para vocês observar o que foi sendo avançado, o que foi sendo conquistado. Nós temos então, a partir dessas gerações de direito, que em 1993, os direitos humanos no sistema internacional da ONU, ele vai observar que em Viena, na Áustria, a segunda Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos. E nesse Fórum Mundial das Organizações Não Governamentais, com mais de 2.000 representantes de 1.000 ONGs de toda a parte do mundo, nós tivemos essa discussão das gerações futuras, de cuidar dos direitos humanos, porque é importante a gente estar defendendo e a gente está construindo essa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Nós vamos observar que em 2004 a Unesco elaborou um plano de ação para a realização do Programa Mundial para a Educação e Direitos Humanos, e aí vocês vão ver isso no material. Ainda nesse plano, a implementação foi pensada por etapas, sendo a primeira fase voltada para a educação básica, sistema primário e secundário, o que corresponde à educação brasileira. Na educação brasileira, a educação básica é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Para se trabalhar a educação em direitos humanos nessa etapa da educação, foi o primeiro pensamento, a primeira elaboração. Já a segunda etapa, ela propõe como prioridade da educação em direitos humanos a educação superior, na formação de servidores públicos e das forças de segurança e de justiça. Então observe que foi pensado por etapa. No Plano Ação para a primeira fase do Programa Mundial de Ação para a Educação e Direitos Humanos, da Unesco, de 2009, são destacados 5 componentes: elaboração de políticas públicas,
de forma participativa, com base legal e estratégias coerentes, implementação de políticas com planejamento, facilitando o envolvimento de todas as partes, a promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais no ambiente de aprendizagem e os processos participativos e democráticos na linha de ensino, ensinando e aprendendo. E a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, com foco na educação e direitos humanos. Então observe que são 5 itens importantes nesse desenvolvimento. Então a década da educação e direitos humanos, ela começa em 95 e foi concluída em 2004. Na Conferência Mundial de Viena de 93, na Assembleia Geral da ONU, de dezembro de 94, foi destacado o papel da educação e direitos humanos no âmbito do direito à educação e na promoção de uma cultura de paz em todos os níveis mundial, regional e local. Então a gente veja a criação de comitês nacionais, isso ainda dentro dessa década da educação, dos comitês nacionais de educação em direitos humanos e a elaboração de planos de ação. Aí nesse momento são reforçadas as realizações de campanhas públicas, de informação, de programas de educação em direitos humanos, de produção de material didático que promova a diversidade cultural, étnico e religiosa e a igualdade de oportunidade. Ainda na formação desse comitê, em 96, apresenta proposta para a formulação e implementação de políticas públicas na área dos direitos humanos, a transversalização dos direitos humanos nos campos das políticas públicas, dando relevância especial para a educação e direitos humanos. Seguindo as orientações postas para a década da educação em direitos humanos, o governo brasileiro, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos, instituiu o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, conforme a portaria número 98 de 2003. E aí a gente vai ver quais são as finalidades desse conselho. São, entre outras, elaborar e aprovar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, monitorar o cumprimento das ações e medidas constantes no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, apresentar propostas políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil, órgãos públicos referentes à educação e direitos humanos, propor e dar parecer sobre projetos de leis que estejam em tramitação, bem como sugestões de novas propostas legislativas sobre o tema, propor ações a serem desenvolvidas junto às instituições de ensino, escolas de governo e aos cursos de formação de carreira pública, propor capacitação e atitude de educação e direitos humanos junto às entidades da sociedade civil, propor e incentivar a articulação com a mídia, estimular nas esferas estaduais, municipais, a criação de instâncias para a formulação de políticas de educação e direitos humanos, propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados ao tema educação e direitos humanos, segundo a portaria 98 de 2003. Então, a escola e os desafios da educação e direitos humanos. Primeiro, a gente tem que entender que a educação e direitos humanos trata tanto de coibir a violência de direitos, quanto a promoção desses mesmos direitos a outros segmentos. E aí a gente vê, nesse conjunto destacam-se aquelas relacionadas à criança e adolescente, o idoso, a mulher, a drogadição, pessoas com dependência, indígenas, ciganos, afrodescendentes, homossexualidade, entre outras questões. Contudo, a existência de legislação que busca proteger grupos vulneráveis que sofrem com a violência de seus direitos é fundamental, mas não é condição suficiente para as mudanças necessárias à nossa sociedade. Pensar nessa geração de pessoas, nesse grupo de indivíduos, é pensar em proteção dos direitos humanos. O quadro de violência que está posto na sociedade contemporânea é resultado de muitos fatores, o que torna o desafio de educar cada vez mais difícil e defender os direitos humanos de muita gente não é impossível, certo? Então a gente precisa pensar nessa sociedade, a gente precisa pensar que todos esses grupos, eles são agredidos constantemente, todos os dias, e nós muitas vezes estamos fechando os olhos, achamos que é normal acontecer a violência, acontecer a agressão aos direitos dessas pessoas. Então a todos, compreensão, o meu abraço, o meu carinho, e até a próxima aula.